Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem a grandeza de Deus, né? A sabedoria de Deus para a nossa vida. Porque Deus é sabedoria, Deus é inteligência. E Ele nos abre a porta, né? Que nos conduza a essa eternidade, a essa felicidade eterna. Então veja bem o quanto Deus se importa conosco. Porque Deus, Ele quer nos livrar de toda condenação. O mundo coloca peso, fardos pesados, culpas em cima de todos nós. Através dos desejos, através dos pecados, através das ambições. O mundo quer isso. Quer nos oprimir a todo custo. Quer colocar culpas, né? Através de algo, através de um erro. Mas Deus, Ele não contempla com este fardo pesado. Ele não contempla com a dor que a humanidade carrega. Mas Ele veio para todos aquele que crê. Deus, Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas para isso, meu amigo, minha amiga, para que Deus, Ele venha ter mandado o Filho dele na sua vida, na minha vida, para que o Filho dele viesse especificamente para mim, eu tenho que crer que Ele veio para mim. Eu tenho que crer, não acreditar, que acreditar é pouco, mas crer que Ele pode sim me dar uma vida nova. Então, para isso, tem que ter o reconhecimento de que Deus enviou. E como eu não vendo Deus, não vendo Jesus, não vendo o Espírito Santo, como eu posso crer, sendo que eu não vejo? Mas Jesus falou sobre isso. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então, bem-aventurado é aqueles que Deus revela a fé da mudança de vida, a fé do que é possível, a fé do que eu não tenho hoje, mas amanhã eu tenho. Essa é a fé que são reveladas, mas não para todos. Infelizmente, a fé não é revelada para todos, porque tem pessoas que não usam da fé, porque não é revelada. Mas você, meu amigo, minha amiga, que Deus o tem revelado a fé, então você tem a oportunidade de se voltar para Deus, de usar sua fé para então materializar Deus na sua vida. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Então veja bem, quando você reconhece que anda segundo a carne, e Deus o revela a fé, revela uma mudança de vida que é possível através dele nascer de novo, então você toma uma atitude de não viver segundo a carne, mas de viver segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então veja bem, porque a lei do Espírito de vida, quem é o Espírito de vida? Quem é que dá vida? É o Espírito Santo. Quem é que deu vida ao abismo? O Espírito Santo. A palavra de Deus. Então quando a palavra de Deus entra dentro de você, então, e ela cresce e dá frutos, aí tem vida. Então a palavra de Deus, ela veio para nos dar vida em todos os sentidos da nossa vida. Em todos. Seja na área sentimental, seja na área financeira, familiar, em todas as áreas, na saúde. Em todas, emocional, todas. Deus veio para resolver o problema da alma. Então é a alma que precisa de socorro. Quantas doenças são causadas porque a alma está doente? A depressão, a ansiedade, porque a alma não tem se alimentado da palavra de Deus, não tem se alimentado de Deus. E quem pode dar vida à alma a não ser Jesus, o Espírito Santo?
Então, meu amigo, veja bem, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa morte aqui não é a morte física, mas é a morte inferno. O pecado, ele conduz ao inferno. Mas o Espírito Santo conduz o quê? A vida eterna, porque ele é vida. E ele não morre. Porque ele é incorruptível, ele não se corrompe com nada. Mas o pecado, ele já é corruptível. E ele corrompe, e o salário do pecado é o quê? A morte, é o inferno, é a condenação. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, então estes sim teve a fé materializada, creu, teve uma mudança de vida, porque esforçou, lutou para que através do poder de Deus viesse ter uma vida nova. Então a escolha de uma vida nova, de andar segundo o Espírito, é uma escolha consciente, é uma escolha de meditação. Você medita como está a sua vida, como você tem passado, o que você tem feito. Então quando você medita nos caminhos que tem trilhados, no que deu certo, no que deu errado, e você vê assim, peraí, até hoje, tudo que eu tenho feito é com minhas forças dos braços, tudo que eu tenho conduzido hoje tem sido com minhas forças, com minha inteligência. Mas queira, meu amigo e minha amiga, ser direcionado pelo Espírito Santo. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então quando você escolhe estar em Cristo, está na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus materializada. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Então Jesus enviou o Filho dele para que todo o pecado fosse absorvido, toda a morte fosse absorvido nele. Todo inferno, toda doença, todas as maldades. Meu amigo, para você tem jeito, tem solução. Não importa o que você já fez, já matou, roubou, já enganou, já prostituiu. Não importa o que você já fez, mas com sinceridade você reconhecer Jesus. Com sinceridade, você reconhecer que Ele pode mudar a sua vida e verdadeiramente do fundo da tua alma você sentir a necessidade de ter uma mudança de vida e buscar o perdão de Deus com toda sinceridade. Ele te perdoa e te dá uma vida nova. Ele te perdoa, porque foi para isso que ele veio, para apagar as transgressões, para perdoar pecados, para dar uma vida nova, uma chance a toda a humanidade, a todo aquele que crê. Então a fé não é para todos. A fé é para quem crê. Se você crê, então você materializa, você queira sim que essa palavra ela se cumpra na sua vida. Então Jesus, ele levou todo o pecado, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para que nós viemos andar segundo o Espírito, temos que então entregar todo o pecado, todo o erro, se abrir diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sou isso, eu tenho feito isso, mas eu quero andar segundo o Espírito, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, como o Espírito de Deus entrou no abismo e deu vida a toda a natureza no jardim, no começo da humanidade. Assim Deus quer fazer. Quando o homem saiu do jardim, aí entrou toda a maldade, aí entrou toda a perversidade, todo o engano. Aí o homem começou a viver no quê? No pecado. Mas Jesus veio para salvar o homem do pecado, para que esteja de volta ao jardim, esteja de volta à presença de Deus. E Deus não contempla, meu amigo e minha amiga, que você venha estar longe dele. Mas essa é uma escolha que ele nos dá através do livre-arbítrio. Ele não nos força a amá-lo, a estar com ele.
Mas Ele nos dá uma condição, ó. Para estar comigo, você tem que ter uma mudança de vida. Você tem que abandonar esses costumes. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar essa vida errada. Essa vida de engano. Mas não é uma decisão de sentimento, mas uma decisão racional. Porque a tua alma depende disso. A tua alma é eterna. E para quem você tem entregado? Para quem você tem entregado a sua alma? Essa ferida, esse coração amargurado. Para quem você tem entregado essa alma? Quando não se perdoa ninguém, Deus ele não perdoa. Mas quando você perdoa, libera o perdão a alguém, Deus ele te perdoa, meu amigo. Perdoa quem tem que perdoar. Queira mudar a tua vida, porque Deus, Ele nos deu um tempo determinado a cada um de nós para que nós viéssemos se arrepender. E o nosso tempo é curto para demorarmos se voltar para Deus. Quem pode dizer que amanhã ou daqui 10 minutos pode estar vivo? Você tem o hoje. Pense nisso. Se entrega a Jesus e queira ser conduzido pelo Espírito. Queira entrar neste jardim. Queira entrar na presença de Deus, de fato e de verdade. Se volte. Reconheça que Jesus pode mudar a sua situação. Aonde você estiver, faça uma oração hoje. Entregando a sua vida a Ele. Fala, Senhor, eu sou o que sou. Tenho vivido errado, tenho feito isso. Mas o Senhor levou meus pecados, esse peso. Arranca esse peso de mim. Me dê uma nova chance. Eu quero recomeçar. Mas agora eu quero recomeçar na tua presença, sendo guiado por ti. Seja sincero hoje com Deus. Ele te ouve. E as tuas mãos estão estendidas para poder te levantar, meu amigo. Deus é contigo. Deus abençoe.